Olá, está no ar o programa Em Destaque. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, o das mulheres. Para isso, a minha convidada especial é ela, Apóstola Noemi, com mais de 30 anos de ministério, já trabalhou na formação de novos pastores, na abertura de igrejas e atualmente tem se dedicado ao cuidado e o fortalecimento de mulheres, principalmente nos bastidores ali, né? No segundo semestre, ela vai lançar um curso voltado à saúde física, emocional e espiritual de pastoras. Então, o tema do programa de hoje é o poder do ministério feminino. Mulheres chamadas para transformar vidas. Apóstola, é uma honra ter a senhora aqui. A honra é sempre minha, porque participar, se poder conversar sobre mulheres, sobre ministério, é um prazer enorme. Eu te conheço há tantos anos, Sim, Apóstola. pois é. Então, assim, eu sempre acompanho o seu trabalho, vejo o seu trabalho. Você é sempre preocupado com a saúde emocional, Sim. né? Não só das mulheres, mas de todo o De ministério, todos, né? Primeiro era do casal, porque quando nós nos conhecemos, eu trabalhava com casais, eu não trabalhava com mulheres, eu trabalhava com os casais, com a saúde da família. E depois que eu fiquei viúva, eu passei a ser pastora de igreja e também comecei a trabalhar em abertura de igreja, porque eu gosto muito do ministério, eu gosto de evangelismo, eu gosto de abrir igreja, eu gosto de formar pastores, né? Então, eu fui me dedicando a isso. À medida que as oportunidades vão surgindo, eu vou pegando, seja ela qual for, dentro Olha do só. ministério, eu entendo que é Deus me colocando. Com certeza. E aí, então, depois que eu me casei pela segunda vez, né, que eu me casei com o Sinomar, que eu passei a cuidar mais das mulheres, porque eu estava ao lado dele. E ele era o líder do ministério, e eu, então, assumi a liderança feminina do ministério. E é muito importante isso, né? É um olhar diferenciado, né? Eu falo que é um olhar dos bastidores, porque se uma mulher tá bem curada, né? Se a mulher tá perfeita em casa, perfeita entre aspas, né? Mas emocionalmente estável, né? A família toda vai bem. Precisa estar mesmo com boa saúde emocional, principalmente, boa saúde espiritual, porque perfeita ninguém é, como você mesmo falou. Verdade. E a gente não acerta tudo, mas é preciso que nós sejamos saudáveis, porque quando somos saudáveis, os nossos erros, nós pedimos perdão, voltamos atrás, fazemos de novo. É né? verdade. E com mais de 30 anos de ministério, qual foi o seu maior desafio nessa trajetória? Bom, os desafios são muitos, muitos. Tudo na vida é desafio, sabe? Tudo na vida é desafio, mas cada vez que muda, as mudanças, elas são grandes demais. Eu fiquei viúva 2 vezes, né? Então, isso para mim foi muito pesado. Sem dúvida nenhuma foi pesado, porque você está ali no meio da dança e de repente o seu par desaparece, você fica no meio do salão e você não sabe se continua a dança ou se sai de cena, né? É bem difícil. Então, é desafiador os recomeços, mas o Senhor é que nos fortalece sempre. Então, eu não tenho algo que eu possa te dizer, olha, isso foi o mais desafiador para mim. Mas eu posso dizer para você, cada recomeço é um desafio. Com certeza. E como foi esse recomeço, né? Principalmente agora, depois da partida do apóstolo Sinomar, né? Que é uma referência, né? Que foi uma referência tanto para o ministério como para a senhora, né? O companheiro de vida, é como você falou. A gente está dançando e o nosso par desaparece. Desaparece no meio da dança, no meio da música. E você fica no meio do salão ali. Sem saber o que fazer. Exatamente. Eu acho esse exemplo o exemplo clássico assim, da perda de um marido, sabe? Então, você fica mais ou menos assim mesmo. Você sai do meio do salão e para decidir o que você vai fazer agora, sabe? Então, a perda dele foi
nós não estávamos preparados para essa perda. Rápida. Porque ele não estava doente, ele ficou só uma semana doente. Então, não é uma doença que dura meses e que você vai se preparando, não. Nós não estávamos. Mas eu era vice-presidente do ministério, porque no nosso ministério, que é Luz para os Povos, era assim, o presidente e eu a vice. Então, em todo lugar eu estava com ele, em tudo. Eu até brinquei com você aqui no início, antes de nós estarmos conversando oficialmente. Ao vivo? Nos bastidores? Isso. Eu brinquei com você, vamos conversar sobre qualquer coisa, menos política. Porque até política eu passei a entender muito mais depois de estar casada com o Sinomar, porque ele era muito político. Então, eu estava em todos os meios políticos, em todas as reuniões políticas, e eu comecei a procurar entender o máximo que eu pudesse, porque eu não podia ficar naquelas reuniões ali como uma pessoa que está assim, boiando na conversa, né? Então, eu procurava entender. E quando eu não entendia, eu perguntava para os políticos, eu falava, olha, eu estou procurando entender melhor isso. Olha. Eu gostaria que me explicasse bem para eu poder entender. E eu passei a entender bastante, mas não é um assunto que eu dominaria aqui para nós conversarmos. Por isso que eu perguntei, por isso que antes eu brinquei com você. Mas, assim, quando ele faleceu, 2 dias depois, a diretoria do Ministério reuniu comigo, porque havia uma interrogação geral no Ministério, na cidade também. E agora, como vai ser? Porque não tinha sido preparado aquele momento. Nós estávamos preparando uma sucessão para 2028. Então, nós já estávamos trabalhando nessa sucessão, mas não para 2025 ou 2024, né, que ele faleceu. E então, nós reunimos e eu assumi a presidência, porque eu era vice-presidente. Então, eu assumi. Por quê? Porque o tempo todo eu estava com ele e eu participava de todas as reuniões, de todos os assuntos, ajudava a resolver todos os problemas que surgiam no Ministério. E a própria diretoria falou, não, você tem que assumir, porque para trazer segurança para as igrejas, para os pastores, com certeza, é essencial que você assuma. Por quê? Porque eu já tinha adquirido com os pastores, com os bispos, um nível de relacionamento muito bom, graças a Deus, sabe? Então, de entender cada pastor. Exatamente. Né? É como se eu tivesse virado mãe, sabe? Exatamente. Uma mãe do ministério, alguma Mas coisa é assim que a gente vê você. Pois é. Então, eles falaram, vai ficar órfão de pai e de mãe, se você deixar. Eu combinei com eles se eu seria como uma ponte, sabe? Para passar para a nova direção. E eu fiquei, assim, nessa condição mesmo, nessas condições. Porque eu acho muito pesado para mim, eu acho que para uma mulher, e para qualquer mulher, eu acho, no meio evangélico ainda existe um peso muito grande de um homem na liderança, sabe? Então, quando uma mulher assume a presidência de um ministério, ela assume algo que é muito pesado, sabe? Emocionalmente, espiritualmente, é um papel de muita responsabilidade. Se não tivesse homens capazes, tudo bem, mas tem homens capazes. E eu acho que a melhor coisa que foi feita foi essa forma, porque agora em abril eu já vou passar esse bastão, né, para frente. Fazer a transição. Fazer a transição e todo o ministério já está adaptado. Exatamente. Com essa mudança, graças a Deus. E a senhora vai estar lá.
Sim. Vai estar lá ajudando as mulheres, né? Porque hoje nós sabemos que as mulheres, elas enfrentam muitos desafios, né? Mas quais os maiores desafios ou qual dos bastidores das pastoras, né? A senhora que acompanhou várias pastoras, a senhora sabe. Quais são as maiores dificuldades das pastoras? Então, Não só do ministério, né? Sim, de todas. De todas, né? Porque o seu trabalho não envolve só o Ministério Luz para os Povos, mas de todas as mulheres ao longo da sua trajetória. Sim. E nessa trajetória, eu vi muitas pastoras, muitas bispas tendo problemas emocionais muito sérios, como burnout, depressão, síndrome do pânico, muitas outras síndromes que às vezes nem se descobre o que tem, Exatamente. sabe? Mas eu vi muito, eu tenho visto muito. E isso me preocupa. Por isso, quando eu passar dessa fase que eu estou, eu pretendo abrir um grupo online de cursos sobre a saúde da pastora. Olha que sabe, a bênção. saúde geral, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Porque eu me preocupo muito, eu vejo que esse é um problema muito sério que as pastoras enfrentam. Sabe, eu acho que elas não sabem encontrar limites. E as mulheres fazem mais do que elas deveriam fazer e acabam adoecendo. E é verdade, porque ali nos bastidores de uma igreja, gente, não é fácil. Às vezes você chega ali, o culto tá arrumadinho, tá montadinho, mas ali foi tudo pensado, né? Sim. Desde os eventos. Dos eventos que tem nas igrejas. A perfeição. E cobra-se muito, né? Essa perfeição. E a gente se cobra muito, né? Então, nesse processo, se a gente não se cuidar, a gente acaba adoecendo. Sim, adoece. A Bíblia fala que a mulher, que o homem deve ter consideração com a mulher como parte mais frágil. Essa fragilidade, a física nós conhecemos, que é melhor deixar que o homem carregue o banco e você sente nele, né? Lógico. Verdade. A física. Mas a emocional também, ela é real. A mulher é frágil. E a mulher, ela tem a fama de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E com essa fama, ela acaba se envaidecendo disso. E ela fala, olha, ao mesmo tempo eu faço 3, 4 atividades, eu consigo fazer tudo. Só que ela fica exausta. E ela não percebe essa exaustão. Quando ela vai perceber, isso já está afetando várias áreas do seu corpo, da sua vida, sabe? Com certeza. Apóstola, nós vamos só para um pequeno intervalo e já, não sai daí, gente, rapidinho, já nós voltamos, porque esse assunto aqui, gente, vocês precisam ouvir. Since 1966 now, might be over now, but I feel it still. Se eu te disser que a vida é feita pra sonhar, e outra vez eu sei que é verdade, basta acreditar, o amor existe. O amor existe, meu amor. Nós acreditamos no amor. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. All
volta com o programa Em Destaque e hoje nós estamos falando especialmente para você, mulher, né? Para você entender o seu limite, né? Ir até onde dá para ir, né? Sem exageros, né, apóstola? Você usou aí entender o seu limite. Isso é muito difícil. A mulher tem muita dificuldade de entender o limite dela. De achar esse limite, né? E de reconhecer, está na hora de eu descansar um pouco. Ela vai entrando num ritmo tão acelerado que ela se sente culpada de descansar. Nossa, é verdade, gente. Não é? É verdade, isso é muito real, né? Ela se sente, e a gente estava falando aqui de como não só as pastoras, mas como as mulheres às vezes vai adoecendo ao longo do tempo e não sabem que estão adoecendo, né? E causando vários transtornos. Por isso, por não saber esse limite, né? Exemplo, uma pastora faz um evento maravilhoso numa igreja, né? Sim, demanda muito tempo para isso e isso vai ficando muito desgastante, né? Se ela não cuidar dela, se ela não tirar um dia para descansar, para relaxar e não sentir culpada por estar descansando. E aprender a dizer não também. Dizer sim é muito importante, mas dizer não também. Ela não precisa ser grosseira para dizer um não, mas ela pode dizer um não trabalhado. Vamos trabalhar esse não aí. Trabalhar o não. Eu te acho muito sábia, apóstola. Para mim, você é o exemplo vivo da mulher de Provérbios. Não, é muito sábia. E exemplo, é isso, saber trabalhar o não. É verdade. Eu estava numa reunião e o pessoal saía do assunto toda hora e eu depois pensando, eu ri de mim, porque eu falei, olha, tudo que vocês conversam é tão maravilhoso e é tão bom de ouvir, mas nosso tempo, ele é limitado e nós precisamos concentrar o assunto para que a gente possa conseguir. Se nós tivéssemos 3 dias para a gente ficar aqui conversando, ouvindo um a outro, seria tão bom, mas infelizmente não temos. Ah, tá bom. Aí todo mundo entendeu que era hora de voltar para o assunto, sabe? E então, ninguém ficou chateada. Não, é uma forma de dizer não. Nós temos que trabalhar isso. Não é toda vez que eu acerto, mas sempre que eu consigo dizer um não que não seja tão seco, tão não, sabe? É melhor. E eu achei interessante que você falou assim, às vezes eu erro, né? A gente saber que às vezes nós podemos errar e tá tudo bem, né? Reconhecer que não somos perfeitas, né? Estamos em uma eterna construção. Mas esse negócio não é fácil, Dorcas. Olha, você fala, às vezes a gente pode errar e pensar, tá tudo bem, mulher não pensa assim. Homem pensa, mas mulher não pensa. Homem erra, toca a vida. Mas a mulher remoe. Fica remoendo. Nossa, eu devia ter feito diferente. Isso. Eu devia ter falado isso. Apóstola, como equilibrar a vida ministerial, pessoal e familiar sem comprometer a saúde emocional e espiritual? Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui já inclui, de certa forma. Mas eu não vejo como fazer isso se não tiver organização, se não tiver agenda. É preciso ter agenda. E se a mulher for pastora e tiver atividades na igreja, algumas ainda trabalham secularmente, têm filhos, ela precisa ter uma ajudante do lar. Não justifica essa mulher fazer todas essas coisas e ainda dar faxina na casa. No final do dia. Não justifica. Se ela ganha o salário dela lá fora, se ela trabalha tanto, ela pode pagar alguém para fazer essa parte pesada. Então, ela vai organizar a vida dela de forma a
tornar menos pesada. Ela pode ter uma secretária na igreja que vai cuidar da agenda dela, que vai cuidar dos compromissos dela, lembrá-la pelo menos, ajudá-la. Sim, com certeza. Sabe? Isso é organização. Ela deve organizar a vida dela. Ela organizando a vida dela, provavelmente vai dar tudo certo. Ela vai conseguir fazer todas as coisas. E sem comprometer a saúde, né? E sem comprometer a saúde. E às vezes no final do dia não tá, menino, gritando para um lado. Porque estressa, aí a mulher fica estressada. Fica. E aí a vida dela fica muito ruim, porque a vida conjugal dela fica ruim. O relacionamento dela como mãe com os filhos também, porque a mulher estressada fica desse jeito que você falou. E qual o conselho que você daria hoje para as mulheres nesse processo? Então, o conselho é: olha para si e se ame um pouco mais. Não é pecado se amar. O próprio Jesus falou que nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Se ele falou dessa forma, é porque para você amar o próximo, primeiro você precisa se amar. Porque aí vai ter um amor equilibrado. Você vai amar o próximo da forma que você se ama. O próprio Jesus que falou. Então, se a gente não se amar ao ponto da gente se priorizar, a gente não vai dar conta de amar o próximo. Não vai conseguir. Eu sempre falo assim de um exemplo que eu acho muito interessante. Quando nós estamos no avião, a primeira coisa que o piloto fala é o seguinte: se surgir uma emergência, as máscaras de oxigênio vão cair. Primeiro você põe em você, para depois você pôr no seu filho ou ajudar outras pessoas. E eu sempre achava isso ruim. Eu falava, gente, mas uma mãe vai sempre pôr ela, vai pôr no filho para depois pôr nela e tal. E eu percebi que se a mãe desmaiar, não tem como a mãe ajudar o filho. Isso mesmo. Então, assim, a importância da gente, nesse contexto, pensar primeiro na gente, né? Se amar primeiro. Se amar. Porque se você não se amar, você não vai ser agradável. E aí, quando você descobre isso, você vai cuidar do seu corpo, você vai fazer alguma atividade física, você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar também da sua parte emocional. Você vai perceber que você não está bem, você vai poder dizer para o seu marido: olha, hoje eu não estou muito bem, eu hoje preciso de um tempo assim, para eu colocar a minha emoção em ordem, e eu preciso descansar. Você vai conversar a respeito. E você não vai ficar essa mulher agressiva, com vitimismo. Essas coisas assim que acontecem muito e que estragam o relacionamento, torna aquela mãe também desagradável, que os filhos começam a evitar, sabe? Existe alguma uma experiência que foi marcante para você falar assim: agora eu vou trabalhar com as mulheres? Existiu assim, o processo da vida. Porque antes, como eu falei no início, eu formava pastores, eu abri igreja, eu era pastora de igreja. Aí quando eu casei com o Sinomar, eu já não era pastora, eu não era a pastora da igreja, porque ele era o pastor. E eu estava ao lado dele. E aí, então, chegou o momento que é o meu momento de trabalhar com as mulheres. Aí foi muito agradável. Aí você via essa necessidade quando você conversava com as mulheres? Via essa necessidade. E foi muito agradável, porque é muito bom trabalhar com mulheres. Muito bom. As mulheres respondem muito bem. É muito fácil você levar as mulheres para um momento de oração. Difícil é tirá-las daquele momento. É fácil você botar fogo nas mulheres. O difícil é apagar o fogo. Depois do fogo aceso. Depois do fogo aceso. Mas olha, elas respondem muito bem. Elas são muito sensíveis. E é muito agradável trabalhar com mulher. É claro que é bom trabalhar com homens também. Mas trabalhar com mulher tem algo a mais,
sabe? Tem um plus. Tem, porque a mulher... outro dia eu conversando com um filho, ele falou assim, olha, a mulher é tão importante na igreja, não só como pastora, porque a esposa dele é pastora. E ele falou assim, olha, sem a minha esposa, eu não sei como eu conseguiria liderar uma igreja, porque ela é quase que um radar para ele, sabe? Porque é verdade. Porque ela vê coisas que ele não vê e ela fala para ele modificar às vezes um tratamento com uma pessoa, aquele radar feminino, sabe? Muito importante. Mas também as ovelhas, as mulheres que são ovelhas da igreja, elas respondem muito bem. São elas, a maioria das pessoas que trazem outras pessoas para conhecer Jesus, a quantidade de mulheres que fazem isso é maior do que a quantidade de homens. Tem homens também, muitos que fazem, mas as mulheres, por causa do jeito apaixonado delas, que mulher apaixona por Jesus, mulher apaixona pela obra, é verdade. Mulher apaixona pelos amigos, é verdade. Pela causa, e ela faz tudo com muita paixão. Então, trabalhar com mulher é muito bom, é um trabalho cheiroso. Para encerrar, qual mensagem você deixaria para essas mulheres que desejam crescer espiritualmente e, mesmo assim, andar junto com a família, né? E cumprir o propósito de Deus? Olha, não tem jeito de crescer espiritualmente se você não tiver um tempo diário com Deus. Porque Ele é o nosso grande amor. E se você tem um grande amor, você quer estar com Ele todos os dias. Então, você deve ter esse tempo com o Senhor diariamente. Eu tenho passado muitas coisas na minha vida, você sabe disso. E eu não entendo como alguém passa por tudo isso se não tiver uma relação muito íntima com o Pai. Verdade. Com Deus, sabe? Porque é Ele que nos sustenta, Ele que pega na nossa mão, Ele que nos conduz, Ele que traz o novo tempo, Ele que nos encoraja para o novo tempo. Então, se você quer crescer espiritualmente, cresça na sua relação com o Senhor. Tire diariamente um tempo para você ficar a sós com Ele. Ali, fecha seu quarto e tira seu tempo de oração, seu tempo de louvor, seu tempo de leitura da palavra, um tempo com Ele. Fala com seus filhos, fala, olha, agora esse horário é o horário da mamãe ter comunhão com Deus. Aí ninguém vai interromper, a menos que aconteça alguma coisa muito séria que vocês não possam resolver. Como a mãe de John Wesley fazia, né? Isso. Então, fala isso para os seus filhos. Quando meus filhos eram crianças, eu tinha uma plaquinha. Uma plaquinha de madeira que eu colocava na porta do meu quarto. Momento de oração. Não pode ser interrompida. Então, eu colocava lá. Eles respeitavam. Eu colocava aquela plaquinha na minha hora de oração, no meu tempo de comunhão com Deus, e eles não me interrompiam. Mas eles também sabiam que aquele horário era um horário muito importante, porque eu estava intercedendo pela vida deles, Amém. Pelo estudo deles, pelo futuro deles. E aquilo era natural lá em casa, sabe? Era uma coisa normal. E é assim, se você quer servir ao Senhor, se você quer crescer em Deus, se dedique com o seu grande amor, que é o Senhor. Tenha um tempo com Ele. Amém. Obrigada, apóstola, pela sua presença. Deus te abençoe. Amém. E volta mais vezes. Tá bom, eu que agradeço, viu? Deus te abençoe também muito. E Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. E eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá.